Bem-vindo ao PPP, Pergunta para Pati, dessa segunda-feira. Tudo bem, lojista? Patrícia aqui. Seja muito bem-vinda a essa sessão onde você pergunta e eu respondo. E na sessão de hoje eu vou responder aqui a grande pergunta, a pergunta que eu recebo em quilos, em toneladas, seja aqui no direct, seja nos meus eventos, seja pelo WhatsApp, seja no meu canal, enfim, seja para a minha equipe de suporte. A pergunta é o seguinte: Patrícia, como vender mais? Não sei se você já se questionou sobre isso, mas essa é a pergunta que eu vou responder hoje aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao PPP. Deixa eu ver quem tá aí. Oi, Nilza, tudo bem com você? Oi, boutique, cheia de charme, tudo bem? Ariadne, oi, loja, tons de rosa, charme.shoes, da Cabeca, eu não sei, aí não consegui ler tudo bem? Coleção Kids, Atacado Moda Online, que legal ver vocês por aqui. Então, você já se perguntou aí, como eu vendo mais? Essa pergunta é uma campeã aqui e recebo todo dia essa pergunta, em todos os canais, né? Principalmente agora que nós estamos nessa situação tem gente até se questionando, meu Deus, como vou vender roupa? Ninguém vai querer um look, como farei isto, né? Então, assim, no nosso nicho, né, tá acontecendo essas dúvidas. Então, vou falar um pouquinho sobre isso hoje para responder essas dezenas de dúvidas aí. E vou falar sobre três pilares para você ter no foco se você quer vender mais, tá? Se você quer vender todo dia, se você quer realmente elevar aí o seu faturamento da sua loja, mesmo com crise. Tá? Você precisa ficar atento a esses três pilares. O fato é que eu tenho percebido ao longo desses anos, muitos anos que eu trabalho em vendas, que normalmente um vendedor ou uma dona de loja, uma empresária, um empresário, ele não vende bem porque ele se foca em apenas um pilar. Ele fica focado num e esquece dos outros. Tem gente que nem sabe muito bem que existem os outros pilares, né? Então, eu vou falar sobre esses três pilares para você vender mais hoje aqui no PPP, respondendo essa pergunta aí. Vamos lá, então? Qual será que é o primeiro pilar? Alguém suspeita? Vamos fazer um exercício aqui? Qual é o primeiro pilar para você vender mais? Hein? Qual será que é o primeiro pilar? Que é o que todo mundo... Vou começar com o que todo mundo usa. Que tá muito assim na cara de todo mundo, né? Que normalmente as pessoas que querem vender alguma coisa logo focam nesse pilar aqui. E muitas vezes só fica nesse aqui, na verdade, né? Que é o pilar do conhecimento do produto, é o pilar do produto, é o pilar de mostrar o produto, né? E fica muito em cima desse pilar aqui. E só aqui nesse pilar já dá para melhorar, tá? Já nem vou falar aqui desses aqui, depois eu vou falar desses aqui, mas só aqui na questão do produto já dá para melhorar muito as suas vendas se você aprender a como apresentar o produto de uma forma que venda o produto. E existem maneiras sim de você apresentar um produto de forma a que venda o produto e que não é só mostrar, né? Você precisa aprender a descobrir o que aquele produto tem de diferente, o que aquele produto vai transformar a pessoa, seja uma roupa, seja um tênis, seja um produto de maquiagem, seja um acessório. Então, assim, você precisa entender como é que aquele produto foi desenvolvido, quais são as características daquele produto, né? Mas não só isso, entender dessas características, quais são as vantagens que essas características proporcionam e os benefícios, certo? Então, assim, falando aí de roupa, você pode sim dizer que aquela roupa, que aquela peça de roupa é feita de um tecido tal, você pode descrever o produto
tecnicamente falando. Deve sim falar. Mas o que falta muitas vezes na sua apresentação do produto? Falta você falar dessas vantagens e benefícios. Mas por que ele é desse tecido? Esse tecido, ele tem algum benefício? Qual é, por exemplo, o benefício desse tecido? Ele não amassa, ele não amarrota, ele é flexível, é uma roupa que você bota na mala, viaja para São Paulo, chega lá, a roupa está intacta, né? Quais são esses benefícios? E muitas vezes, só nessa parte do produto, falta muita coisa lá no seu speech, na sua comunicação, na sua explicação. Muitas vezes o que eu percebo é que você mostra o produto, ou seja, em você, ou seja, no cabide, mas você apoia muito em cima do produto, você não fala muito sobre ele. Então, o que eu indico que nesse pilar? Que você procure saber mais com o fornecedor desse produto, dessa marca, por exemplo, né? Procure buscar mais informações técnicas desse produto, das características desse produto, como é que ele foi desenvolvido, ele tem algum tecido tecnológico, alguma coisa especial. Por exemplo, me lembro aqui de uma vez que eu trabalhava com uma coleção de calça jeans, e acredito que agora tem até outros tecidos, outras fibras ainda melhores, mas naquele ano que eu estava trabalhando com aquela coleção de calça jeans, tinha uma fibra na calça jeans que ela evitava a celulite. Então ela tinha essa vantagem, esse benefício de combater a celulite. Se você usasse aquela calça jeans, por exemplo, uma semana, não me lembro agora se era uma semana seguida ou 15 dias seguidos, você já tinha diminuição das medidas por causa da fibra do jeans. Então, por exemplo, muito legal você falar sobre isso, né? Explorar muito esse recurso quando você fala do produto e não simplesmente mostrar o produto. Então, assim, busque informações técnicas com o fornecedor, leia as etiquetas do produto, pesquise lá na fonte de quem desenvolveu, eventualmente fale com a estilista que fez aquela roupa, como é que ela se inspirou, de repente ela vai trazer referências interessantes que despertam aí o gatilho da autoridade, porque de repente ela se inspirou num modelo da Gucci que saiu em Paris e que a Gisele estava usando lá na Califórnia, entende? Então, tipo isso, assim, quanto mais informações você buscar dessa peça e você mostrar isso para os seus clientes, mais interessante ele vai ficar, mais desejo ele vai causar. Tá entendendo? Então, só nesse pilar aqui do produto, já dá para melhorar bastante a sua apresentação do produto, né? Gerar esse desejo nos clientes, quando você faz tudo isso aqui que eu tô falando, tá bom? E quais são os outros pilares para você vender mais, então? Vamos falar um pouquinho do segundo pilar? O que é o segundo pilar? Alguém saca aí? Segundo pilar é a técnica de vendas. Mas o que é técnica de vendas? Não sei se você já estudou vendas, se você já leu um livro sobre isso, se você já fez um curso, mas quando a gente fala de vendas, gente, existe todo um processo de vendas, tá? Existe um fluxo para que você feche mais vendas. E o fato é que quanto mais você capricha no início desse fluxo, mais fácil vai ser você fechar as vendas. É como se acontecesse algo natural. Quando você não capricha no início, mais dificuldade você tem de concluir a venda. Então, o que acontece? O que é esse fluxo? O que é esse processo? Eu não sei se você já estudou ou não, mas quando a gente conhece um cliente, quando a gente inicia um relacionamento, a primeira coisa, por exemplo, um cliente entra numa loja física, né? A primeira coisa que vai acontecer é o encontro do atendimento, né? Geralmente o vendedor da loja com o cliente. E isso é um processo de quê, gente? Abordagem, né? Então tem essa abordagem. Como será que está a sua abordagem hoje aí na sua loja? Quando um cliente vai aí na sua loja, né?
Ah, Patrícia, mas agora tá muito difícil, os clientes estão com medo de vir aqui na loja. Tudo bem, tá? Mas normalmente vamos imaginar que não tivéssemos esse problema. Como estaria o seu processo de abordagem se comparado com as lojas tradicionais aí do comércio? É aquela abordagem mais fria, oi, tudo bem, posso ajudar? Você tem uma abordagem mais calorosa? Você já testou outro tipo de pergunta? O cliente se sente bem? Se é um cliente novo que entra na loja, ele normalmente retorna. Primeira coisa é essa abordagem, né? Tem que causar, o cliente tem que sentir algo diferente, né? Às vezes a gente vai numa loja, e me lembro que eu agora me lembrei aqui até nem foi de loja, mas perto da minha casa tem uma confeitaria, assim, uma padaria bem legal e tal. E o fato que quando você chega lá, que você dá bom dia para a pessoa que está no atendimento, a pessoa nem olha, ela fica só vendendo ali os produtos, ela nem olha para você, ela não tem nem contato visual. Olha só que coisa de louco, uma coisa simples, que é um contato visual com o cliente, não há. Então, assim, é básico você ter esse contato de você olhar para o olho da pessoa e se interessar e perguntar. Se você perguntar como é que está o dia hoje, bom dia, de você realmente expressar isso, não ser uma coisa automática, mecânica, ou nem olhar para a pessoa. Então, entende que são coisas básicas na abordagem que precisa encantar, o cliente precisa sentir, né? Então, assim, abordagem, que mais? Depois da abordagem, o que vem? Vem a sondagem, né? A sondagem, que é você investigar o que o cliente está buscando, se ele já veio com uma necessidade de casa, ou se ele entrou ali para ver alguma coisa que chamou a atenção dele na vitrine. Então, a sondagem é você fazer as perguntas o quê? Abertas. O que é pergunta aberta? É perguntas que geralmente o cliente não vai responder simplesmente sim ou não. Ele vai dar uma resposta mais completa, certo? Então, por exemplo, o que você está buscando hoje? A pessoa vai ter que responder uma resposta mais completa, do que simplesmente você fazer uma pergunta do tipo... Bom, você já olhou o que você queria aqui no bairro? Ou você já olhou o que queria aqui no shopping? Né? A pessoa vai dizer, não, sim. Ah, tá dando só uma olhadinha? Ah, sim, não. Entende? Daí você não consegue desenvolver, dialogar com o seu cliente. Então, perguntas abertas na sondagem é fundamental. Depois você vai indo. O que vem depois na sondagem? Depois da sondagem vem o quê? Vem identificação do problema desse cliente. Será que ele tem algum problema que motivou ele a entrar em contato com você na loja? Será que agora o problema dele é que está chegando o frio, né? E de repente ele está com um filho em casa e precisa comprar roupa para esse filho? Será que ele está com dificuldade de ir até a loja por causa da crise, por causa do coronavírus? Será que ele está com medo? Qual é o problema que ele tem? Ele tem dificuldade? Ele está com medo? Como é que ele faz para comprar os itens que ele precisa para a família agora? Né? Tem criança em casa ou tem idoso em casa? Identificar o problema do cliente. Está com problema de encontrar o tamanho dele? Entende? Então, assim, a identificação do problema é crucial. Quando você não sabe a identificação do problema, quando você não identifica o motivo pelo qual o cliente entrou na loja, o vendedor fica perdido, ele fica que nem barata tonta, ele fica começando a mostrar produto, fica descarregando toda a prateleira, baixa a loja, fica assim às cegas. É muito ruim isso, porque você pode encher o saco. Sabe aquela coisa de vendedor chato? Daí fica aquela coisa de vendedor chato. Então, é importante que você escute o que o cliente está falando. Identifique o problema. E depois você vai indo. Identificou o problema, então você vai contornando o problema. Vai apresentando a solução para o problema. Geralmente, a solução para o problema pode ser o seu produto, pode ser um serviço, por exemplo, o delivery, né? Agora que o cliente não pode ir para a loja, pode ser que seja isso. E daí você vai trazer a solução, vai buscar a solução imediatamente para apresentar para ele. O que vai acontecer depois? Pode acontecer
pode acontecer que o cliente traga alguma objeção. De repente você diz que tem a peça X que ele está buscando e ele diga, mas eu não gosto desse tecido porque me dá alergia ou algo do tipo, é uma objeção. Mas esse casaco ele tem uma lã que dá bolinha e eu não gosto porque eu já comprei um e daí usei só no inverno. Tá entendendo? São aquelas objeções, aqueles problemas que ele traz e daí você vai ter que novamente contornar e trazer uma nova solução para quebrar aquela objeção. Então, é assim que você vai lidando. Quanto mais você for fazendo bem, com maestria, né, essa parte da técnica, desde a abordagem, sondagem, identificação do problema, quebra de objeções, mais vai fluindo. Isso sempre encantando o cliente. Chega na parte da apresentação da solução do problema com o produto, você vai fazer aquilo que eu falei antes sobre o produto. Daí encaixa aqui a apresentação do produto, daquele jeito encantador, daquele jeito que traz a transformação que o produto causa, todas aquelas vantagens do produto, e não só falando de característica, de tecido, de botão, de aviamento, não, nada disso, falando sempre do que o produto vai ajudar a vida da pessoa, tá? Daí depois você vai se encaminhando então para o quê? O fechamento da venda, que normalmente é uma coisa mais natural quando você desenvolve bem as primeiras etapas. Então, o fechamento de venda vai para aquelas perguntas finais, de forma de pagamento. Então, você vai querer comprar à vista, vai querer usar o cartão, como é que você deseja fazer, né? Essas duas alternativas são muito boas, quando você, no fechamento de venda, dá alternativas, o A ou B, é no cartão, é à vista, né? Existem várias formas de fechamento de vendas, né? Aqui é uma bem simples, mas normalmente quando você dá opções para o cliente, é ótimo. Por exemplo, o cliente experimentou várias peças, né? Então você pode perguntar para ele, então vamos levar a camisa xadrez com a calça jeans azul, ou você vai querer, né, o item XYZ. Você vai dando opções para ele, vai encaminhando para o fechamento da venda. Então, tudo isso aqui eu falei, né? Falei do pilar número 2, que é a técnica de vendas. Toda essa parte da etapa, de cada passo nessa construção do fechamento da venda, né? Gente que chegou aqui depois, estou respondendo a pergunta campeã aqui, que é como vender mais, né, como aumentar as vendas. Então, estou falando aqui, respondendo hoje no Pergunta pra Paty essa grande pergunta, que muitas vezes eu vejo que o lojista, né, o vendedor, dono dessa loja, tem a impressão que é algo mágico. Eu preciso vender mais, eu não vendo mais. É algo assim que aperta uma teclinha e daí começa a vender mais. Gente, tá entendendo que eu já falei do pilar do produto, da técnica, então vai somando uma coisa com a outra, tá? E depois tem ainda o terceiro pilar. Então, assim, é a soma dos 3 pilares, tá? 3 pilares. Qual seria o terceiro pilar, então? Né? Eu falei do produto, da técnica, e agora, qual será que é o terceiro pilar? Alguém dá uma dica aí? Alguém tem um palpite sobre o terceiro pilar? Deixa eu ver quem é que tá aqui comigo. Fabi, Victor, hein? O pessoal aí, ótimas dicas, obrigada. Vamos lá, quem mais? Deixa eu ver aqui. Qual será que é o terceiro pilar? Eu quero saber se vocês sacam aí qual é o terceiro pilar. Quero saber se alguém tem um palpite aí de qual é o terceiro pilar para você vender mais. Já falei aqui sobre a técnica de vendas. Falei sobre a apresentação do produto, o pilar do produto. Qual é que é a última? Vou dizer para vocês, essa última, ela é simplesmente o pilar que diferencia grandes vendedores de vendedores medíocres.
realmente separa mulheres de meninas, né? E grandes homens de meninos. Qual será que é? Vamos ver. Tá difícil, né? Deixa eu comentar. Tá difícil, então. Pois é. Então, se tá difícil, é porque tá faltando aqui trabalhar cada um desses pilares muito bem. Atendimento, iniciante, ponto digital. Atendimento tem a ver com a parte do pilar número 2, que eu falei sobre a técnica de vendas, né? E agora tá faltando o 3 aqui. O 3, ele passa um pouco despercebido por vocês, muitas vezes. E eu vou dizer para vocês o que é o 3, então. Desenvolvimento e capacitação pessoal do vendedor. Louco, né? Como assim, Patrícia? Pois é. Sabe aquela coisa de você driblar o não que você leva? Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma época da minha vida que eu era representante comercial de moda feminina, também trabalhei trabalhei com moda íntima, trabalhei, que mais? Moda praia, e eu visitava muitas lojas, muitas mesmo. Aqui no Rio Grande do Sul, pegava um avião, ia lá para o Paraná, Santa Catarina, rodava bastante. Então eu visitava muita loja mesmo. E tem uma loja aqui em Porto Alegre ainda, uma loja de vestidos de festa, moda feminina, que eu visitava. Tava na minha rota, né? Então eu sempre passava por ali para visitar essa loja. E um dia, a dona da loja disse assim: nossa, eu atendo aqui na loja, e quando um cliente, eu mostro alguma coisa pro meu cliente, o cliente não gosta e ele não compra de mim, eu fico arrasada. Mas tu não desiste mesmo, hein? Ela falou isso aí pra mim. Entende? Então, assim, é a capacidade de você levar não na cara e você ficar mais forte com isso. Isso é trabalhar a mente do vendedor de alta performance. É saber que cada não que você leva, você está mais próximo do sim e não se abalar com os nãos que você leva. Isso é uma coisa chamada mindset em vendas. Esse músculo do mindset, de você estar nutrindo a sua cabeça com pensamentos positivos, leituras, áudios construtivos, quebra de obstáculos, de você estar em grupos, em comunidades de pessoas que sabem mais que você, se espelhar em lojas e empresárias que estão crescendo agora com a crise, que estão vendendo, que estão se relacionando, que tem cliente querendo comprar, de vocês irem olhar nas comunidades, por exemplo, entrar aqui no Instagram das outras lojas e observar o movimento que muitas lojas têm, né? Até nesse momento difícil, o movimento de desejo que essas lojas criam com os clientes, né? Então, assim, por que será que tem pessoas, tem donas de loja que tem esse movimento, que geram esse desejo, esse entrosamento com os clientes e estão vendendo todo dia e outras não? Tem a ver, eu digo para você, tem a ver muito com esse terceiro pilar aqui, que fica meio esquecido. E daí o que acontece? Quando ele fica meio esquecido, você é invadida por pensamentos negativos e por fatores externos. Então, por exemplo, estamos vivendo hoje numa crise terrível, e daí você fica desesperada, você entra em pânico, você fica imóvel, você não consegue ter ideias, porque você entra nessa zona muito... e você fica frágil com essa invasão de negatividade. Entende? Então, assim, você precisa cuidar e blindar a sua mente se você quer vender mais. Blindar e nutrir. E fazer o contrário, né? Colocar para dentro da sua cabeça coisas positivas. Porque quando você faz isso,
Você é que nem um músculo quando você vai na academia, exatamente igual. Se você ficar parada, sem fazer atividade física, ficar só comendo dentro de casa, o que vai acontecer? Vai engordar horrores. Tem que tá, né? E engorda, daí fica triste, né? Tem gente que fica, né? Não fica legal com seu próprio corpo. A cabeça é a mesma coisa. Se você não nutre a sua cabeça, o seu cérebro, a sua mente com coisa boa, cresce erva daninha lá dentro. Erva daninha, ela paralisa você. E daí quando você paralisa, você não faz uma campanha, por exemplo, de vendas e marketing, você não vem aqui nos seus stories e faz um vídeo para o seu cliente, você para de ter ideias, você para de conversar com as pessoas. Isso é péssimo para vender mais. É muito ruim. E essa questão do mindset é assim, se não tem isso aqui, você nem consegue fazer as outras coisas. Por isso que eu deixei ela por último para causar o suspense aqui, porque ela realmente é que faz a diferença das lojas que vendem mais para as lojas que estão aí paradas, tá bom? Então, assim, falei dos 3 pilares, deixa eu dar um break aqui. Deixa eu dar um break aqui para ver o que tem de pergunta aqui. Deixa eu responder aqui. Vamos ver. Ok. Gostei aqui da pergunta da Luzita. Patrícia, tenho medo de forçar a venda e ser chata. Como devo fazer? Quando você cria muito informação útil para o seu cliente, quando você dá muita coisa em troca, não só fica oferecendo produtos, você nunca vai ser chata, porque o cliente ele sente que você está ajudando ele, né? E então causa nós falamos em venda em gatilhos mentais. Não sei se você já ouviu falar disso, mas tem um gatilho mental que em vendas ele é muito poderoso. Até depois até posso falar mais sobre isso com vocês, mas assim, o gatilho mental da reciprocidade é quando acontece que você ajuda o seu cliente. Por exemplo, uma coisa bem prática, ele vai na loja, né? Você identificou um problema e você começa a dar dicas para ele de como ele resolve esse problema, não só mostrando o produto, né? Não só forçando a venda em cima do produto, porque quando você simplesmente mostra, é aquilo que eu falei, quando você mostra o produto sem falar da transformação que ele causa, pode causar essa sensação, né? Ela está querendo me vender mesmo, não está querendo me ajudar, entende? Então pode causar, e daí isso é uma coisa que pode ter essa impressão negativa de ser chata. Então, quando você pensa no seu cliente, você gera empatia com o seu cliente. Quando você se coloca no lugar dele, como você gostaria que você fosse recebida numa loja, como você fosse atendida numa loja. Quando você imagina essa situação, se colocando no lugar do cliente, você causa empatia, você atende melhor e o cliente não vai achar você chata, porque você, entende? Você vai ajudar ele, se colocando no lugar dele. Esse é um bom exercício para você fazer. É um excelente exercício para você fazer. Como eu gostaria de ser atendida numa loja? Qual o tipo de abordagem que eu gostaria de receber, o que eu gostaria que o vendedor, que a dona da loja, que esse atendimento tivesse para me encantar, o que me encantaria. Então se coloque no lugar do seu cliente, né? Respondendo a sua pergunta aí, o que ele poderia fazer que me deixasse chateada, que eu ia achar a pessoa chata? Inclusive até agora me lembrei, eu fiz uma série de entrevistas na rua aqui em Porto Alegre, já faz um tempo atrás, eu acho que faz uns 2 anos atrás, eu saí na principal rua aqui da minha cidade, a Rua da Praia. Não sei se você está me assistindo aqui, é de Porto Alegre, aqui em Porto Alegre nós temos uma rua chamada Rua da Praia, tá? Que é no centro, rua antiguíssima. E daí tem muita loja e um dia eu fui pra lá e eu comecei a entrevistar as pessoas saindo das lojas de moda. E eu perguntava para as pessoas, tá lá no meu canal do YouTube para quem quiser assistir. Bem legal, o que as pessoas diziam das lojas. Então daí tinha gente dizendo que não gostava que o vendedor seguisse ela na loja. Tinha gente elogiando o que era legal que tinha visto naquela loja.
Então, interessante você até assistir lá o que as pessoas dizem das lojas, né? Naquela época eu fiz a pesquisa aqui em Porto Alegre e até que o atendimento não estava tão ruim assim, não. O pessoal até estava elogiando, pelo menos das lojas que eu fiz, né? Mas eu me lembro que teve cliente que falou, dependendo da roupa que eu entro na loja, sou mal atendida, porque eu sinto que o vendedor já olha para mim com um outro olhar, daqui a pouco já faz aquele preconceito, né? Então, olha só que interessante o olhar do cliente com relação às lojas. Então, ele de acordo com o que ele veste, ao entrar na loja, ele já sente isso. Interessante isso, né? De você ter que cuidar dessas coisas, né? São detalhes que até do jeito que você olha para a pessoa, ela já se sente ofendida do jeito que você olhou. E às vezes a pessoa tá saindo da academia ou passou no supermercado, né? E deu uma passadinha na loja, enfim. E daí causa uma má impressão, né? Então, respondendo aí essa questão do atendimento. Deixa eu ver aqui. Empatia é tudo de bom. Empatia é tudo de bom. Essa enquete que eu fiz, na verdade não foi uma enquete, foi entrevistas que eu fiz em loco mesmo aqui, eu fui na rua mesmo e eu queria muito saber o que as pessoas achavam das lojas, né? Foi muito legal. É legal você fazer isso também, mas não precisa sair na rua, não. Você pode fazer aqui no Instagram mesmo da sua loja, fazer essa enquete aqui no Insta, pode fazer lá no Facebook, pode fazer com os seus clientes, né? Quem tem aí lista de transmissão, grupo no WhatsApp, pode começar a perguntar para os clientes o que eles acham, como eles gostariam de ser atendidos. Principalmente agora estamos falando de Covid-19, medo, contato com roupa, como é que faz, né? Por exemplo, eu fiz um teste, porque eu vejo que tem loja que ainda está preocupado sobre, mas eu trabalho com mala e daí o cliente está com medo porque não... E como é que vai ser? Ele experimenta, e se a roupa já foi experimentada, não tem perigo de pegar o vírus, aquela coisa toda. Então, o que eu fiz? Eu vou pesquisar, né? Vou pesquisar lojas que fazem delivery. Então, por exemplo, eu pesquisei uma loja que faz muito delivery e perguntei, quais são os cuidados que você está tomando? Um grande e-commerce aí no mercado aqui do Brasil. Então, o que acontece? Tem lá um documento que ele manda para o cliente, um PDF lá todo coloridão, com fotinho, explicando todos os procedimentos que estão sendo feitos dentro da loja, os funcionários, como é que eles estão, por exemplo, estão usando luvas, passam álcool gel quando entram na loja, quando saem, quando manipulam as mercadorias, eles usam luvas. Quando a roupa é colocada dentro da mala, vai o frasco de álcool gel, vai dentro no kit, né, para o cliente, vai as instruções de como é que o cliente tem que receber a mala, as instruções de higiene que ele tem que fazer antes e depois. Quando retorna a mala para a loja, essa malinha, as roupas vão para uma sala de quarentena. Primeiro elas passam por o local fica muito ventilado e elas ficam em quarentena. Tá entendendo? Então, assim, todas as precauções, elas estão descritas, né? Seja no Instagram da loja ou quando na comunicação é pelo WhatsApp, eles mandam lá um documento. Então, assim, isso é uma coisa. Você precisa mostrar para o seu cliente que você está tomando as precauções devidas, né? Mostrar, escrevendo e com fotos, com comprovações para dar essa segurança nele. Desse jeito, você quebra essa objeção do medo de experimentar as peças se você está fazendo aí delivery com uma linha, entende? Vamos ver aqui mais uma perguntinha. Loja Beija-Flor, tudo bem? Como é que é seu nome? Primeira vez por aqui? Loja Beija-Flor. Tem loja há 12 anos. Nossa, que legal. Parabéns. E até hoje não conseguiu agradar os clientes. Ué, por quê? Você se doou ao máximo e parece que sempre insatisfeito. O que fazer? Bom, você primeiro tem que saber... Isso aqui dá uma boa de uma conversa, um café, pra gente investigar. Primeiro, por que você diz, né, que ele tá sempre insatisfeito? Você tem muita reclamação na loja? Você recebe reclamações? Essas reclamações, elas estão
ligadas ao quê? Porque se você diz que eles estão sempre insatisfeitos, você deve ter algum tipo de coisa que percebe aí essa insatisfação, né? É devolução de produto, é reclamação no WhatsApp, e referência ao que é? É, por exemplo, é com produto ou é com pessoas que atendem essas... Geralmente é alguma coisa no atendimento. Então, essa primeira coisa, tem que identificar o que é. O que é? É o atendimento? É o produto? Exatamente o que é. E outra coisa também tem que começar a analisar a frequência dessas reclamações. Porque às vezes, o que acontece? Às vezes a gente acha, uma pessoa reclamou, me lembro que quando eu tinha loja aqui em Porto Alegre, a minha vendedora lá dizia, aquela roupa que tu comprou daquela marca lá não compra mais, porque a cliente disse que a modelagem é muito pequena e daí ela usa P e agora ela vai ter que usar G dessa marca, então não serve, por exemplo, né? Dava uma coisa assim. Daí uma reclamação de uma cliente sobre a modelagem. Então assim, de repente era uma cliente que reclamou e daí a vendedora estava me passando como se fosse o fim do mundo daquela marca. Então tem que investigar a quantidade de reclamação. Existem uma sequência de reclamações com referência ao mesmo problema ou é uma reclamação pontual, assim, que não aparece com frequência? Né? Porque isso é relevante. Daqui a pouco você imagina trocar o fornecedor porque teve uma reclamação, daqui a pouco não é. Você tem que investigar a fonte da reclamação, né? O que você colocou aqui? Tá com referência a promoções. Essa questão das promoções, falar um pouquinho sobre promoções então. Eu não sei se você me segue aqui há muito tempo, se você caiu de paraquedas aqui, se você está assistindo essa live aqui, costuma vir aqui no PPP ou não. Mas, para quem já me conhece há algum tempo, sabe que eu não sou muito fã de fazer liquidação, promoção, simplesmente como uma loja tradicional faz. Por quê? Porque justamente causa esse problema aí, esse problema que você está se queixando aí. Parece que o cliente está sempre insatisfeito, faz promoção e ele está sempre pedindo mais. Geralmente é preço, né? Tem gente que dá até, sei lá, 50%, já vi loja dar até 70%. E só falta dar o produto e o cliente ainda não gosta, ainda sai reclamando, sai de beiço da loja, né? Então, é um problema que tem a ver com o jeito que você faz essa promoção, vamos dizer assim, né? E existe jeito que dá esse problema e tem jeito que funciona ao contrário, que o cliente quer participar, comprar da sua loja, ele deseja. Vou dar um exemplo para você que aconteceu, eu acho que aconteceu faz 1 mês e meio, uns 2 meses, vamos dizer, tá? Bem recente, com uma lojista, aluna minha, ela é lá de Goiás. Então, como ela já vem aplicando o que ela vem aprendendo em estratégia, né, com o treinamento que a gente tem, que é o super vendedor, então ela já vem na prática sentindo essa diferença do que é uma promoção e uma campanha, por exemplo, que a gente chama de campanha, né? O que acontece? Ela fez uma campanha e daí ia abrir a loja, ia começar a campanha, sei lá, se era uma segunda-feira, tá? Não me lembro agora se era segunda-feira, mas enfim. Só que a loja dela fica assim, bem na frente da casa dela, então ela consegue enxergar a loja quando ela sai de casa. E quando ela foi sair de casa, muito cedo de manhã, ela ia ir a algum lugar comprar alguma coisa, era muito cedo, era tipo assim, 7 horas da manhã, coisa assim. A loja só abria mais tarde, né? Vocês acreditam que já tinha gente na porta da loja, esperando para abrir a loja? 7 da manhã, quando ela saiu de casa. Ela disse que saiu de casa até meio escondida, assim, nem olhou pro lado, mas depois ela se afastou um pouquinho, até filmou a porta da loja, as clientes já estavam esperando na loja, ansiosas para quando começasse a campanha.
Tá entendendo? Então, essa lojista, ela já aprendeu a fazer, a sair do mundo da promoção, da liquidação, que a gente se aborrece mesmo, que baixa preço e o cliente não compra. Não é por aí. Não é por aí mesmo. Ela já aprendeu que ela tem que fazer basicamente aquilo que eu falei aqui, né? Apresentar o produto de uma maneira encantadora, trabalhar muito a parte da estratégia e da técnica de vendas e trabalhar o mindset. Então, ela já está muito boa nesses 3 quesitos aqui. Inclusive, ela é excelente no mindset. E daí, ela causa isso nos clientes, né? Entende? Então, assim, promoção, baixando o preço do jeito que toda loja faz, não é uma boa, porque você tem clientes ainda que ficam furiosos porque você não dá desconto suficiente. Então, não é por aí, tá? O que tem que fazer ao contrário? Tem que causar uma sensação na parte emocional dos seus clientes. Geralmente, por exemplo, campanha de Dia das Mães, né? Até mostrei aqui no final de semana uma live de uma campanha, não sei se você viu, foi sábado que eu entrei aqui ao vivo e mostrei uma campanha da Pandora, que muito legal, muito, muito focada na emoção, né, de ser mãe. E a headline da campanha, não sei se eu vou me lembrar aqui, alguém lembra? Se eu me lembrar aqui. Mas a campanha era assim, era uma fila de mães, né, uma do ladinho da outra, e daí as crianças pequenininhas tinham assim 3 anos de idade, 4 anos, vinham com uma venda. E daí tinham que identificar naquela fila quem era a sua mãe só pelo tato. Gente, é muito emocionante, porque elas iam tateando as mães, né? E daí, quando era a mãezinha dela, ela abraçava, assim, sentia pelo tato, pelo cheiro, né? Aquela coisa. Então, assim, é uma campanha muito focada na emoção, que causa essas sensações. A pessoa olha aquela campanha, ela se comove, ela chora, ela quer participar, ela quer ir na loja. Então, é isso. Isso é criar desejo, e o cliente ele ama uma loja assim, ele quer comprar de uma loja assim, né? Então essa é a proposta. Eu comecei esse trabalho já faz uns 3 anos e a minha missão hoje é revolucionar o varejo no sentido de você causar essas emoções através dessas campanhas, e é assim que você vende mais. Para concluir aqui essa live, é justamente isso, né? Se eu pudesse resumir tudo, é você ficar boa. E assim, gente, não adianta, não é assim, fiquei boa nisso, fiz um curso disso, fiz aqui, pronto, agora já tô boa. Não, isso aqui é uma coisa contínua, né? Grandes vendedores, pessoas de grande sucesso não param de trabalhar cada pilar disso aqui nunca. É uma coisa que você vai evoluindo. Tanto é que as lojas que começam, pode ver, uma loja de sucesso, por exemplo, essa minha aluna que eu falei, ela começou trabalhando como vendendo em escola, era sacoleira, revendedora, foi colocando a loja, foi expandindo, né? Hoje tem uma loja já faz 25 anos que está no mercado, agora já está botando o e-commerce, está crescendo, está expandindo. Então é isso, aprendeu a investir o que ela ganha, ela guarda uma reserva, faz as campanhas com o lucro, ela reinveste. Então assim, é um aprendizado contínuo que vai levando você para o topo, entende? Então é basicamente isto. Deixa eu ver se eu respondi aqui a pergunta da... Ficou melhor para entender essa questão da promoção? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Perdi umas perguntas aqui. Deixa eu ver. Falei das promoções. Se vai ficar salva essa live, vai ficar salva só por 24 horas aqui, tá? E depois, ao longo da semana, eu vou disponibilizar o replay lá no YouTube. Inclusive, essas sessões, lojista, essas sessões do PPP aqui, todas as sessões estão salvas no YouTube. Essa sessão aqui já é a 12ª ou 13ª, a gente tá com esse programa aqui, né, do Pergunta pra Paty, já faz aí várias semanas. Então, se você quiser ver outros episódios, inclusive, você consegue ver lá no YouTube, tá? Então, provavelmente, ao longo da semana eu vou disponibilizar. Eu aviso vocês aqui quando estiver lá. Tá certo? Deixa eu responder mais uma última pergunta aqui pra gente
pra gente terminar, eu gosto de responder essas perguntas. Deixa eu ver aqui. O que eu quero? Eu fiz agora uma promoção de 70% nas peças de roupas brancas que tem na minha loja. Promoção. Com o passar do tempo, as roupas amarelas. É verdade, todas já estão com um ano que estava encalhado. Entendi. E daí, vendeu as peças brancas? Vendeu? Porque uma coisa que vocês têm que entender, lojista, é que a roupa ela não se vende por si só com o preço. Né? A roupa, ela por si só, você não consegue ter aquele boom de vendas só em cima do produto e do preço. Vou voltar aqui, depois dá uma olhada no início dessa live, não vou repetir tudo que eu falei aqui, mas essa fórmula, infelizmente ou felizmente, não funciona. E agora, daqui por diante, né, com todas essas mudanças que estão acontecendo, com o varejo, com o mundo, enfim, com esse movimento aí que está acontecendo, cada vez mais a empresária desse mundo do varejo de moda vai precisar se capacitar mais para ficar melhor em técnicas, porque o consumidor ele está muito exigente, né? Já era exigente, né? Agora está muito mais, agora ele já quer ver uma loja preocupada com questões de saúde. Ele tá querendo saber se a loja, junto com os funcionários da loja lá, tá tomando todas as precauções, se é uma loja consciente, entende? Então, assim, você precisa ir, se você tá com tempo, se não tá vindo gente na loja no jeito que você gostaria, no fluxo de quantidade de pessoas que você precisa, aproveita esse tempo para se capacitar, estudar melhor essa parte de se comunicar, entender mais o seu cliente, se colocar no lugar do cliente, né? Conversar com o cliente, até usar aqui as redes sociais para isso é muito bacana, né? Eu tenho visto lojistas aí fazendo esse movimento de conversar com os clientes por aqui, porque é aqui que as pessoas estão, né? Nem é mais na televisão que as pessoas estão justamente aqui. Acordam com o telefone na mão, vão dormir com o telefone na mão. Que tal você usar essa ferramenta para se comunicar melhor com os seus clientes e ouvir o que eles têm para dizer para você sobre a sua loja, sobre os seus produtos, sobre o que eles estão precisando resolver. Eu garanto para vocês que vocês começarem a fazer esse movimento, vocês vão se surpreender com as respostas que os seus clientes vão dar para vocês. E esse é uma fonte de aprendizado muito grande para você melhorar aí as suas vendas. Sempre lembrando dos 3 pilares, não esqueça disso, tá certo? Gostaram dessa live? Espero que vocês tenham curtido. Lembrando que essa sessão acontece todas as segundas-feiras. E se você quiser me perguntar, se você vê aqui essa sessão agora, ou depois, ou ao longo das próximas 24 horas, e querer ainda me perguntar alguma coisa sobre isso aqui, querer saber mais, você me manda no direct, tá certo? Manda no direct a pergunta, que na próxima sessão eu volto aqui para responder, tá certo? Beijo para vocês, obrigada por estar aqui comigo participando desse PPP, Pergunta pra Paty. Beijo, boa tarde.